Esses primeiros meses, Bolsonaro já está perdendo apoio e popularidade. Esses primeiros meses serviram para destronar o mito. Quando tinha o mito, as pessoas não tinham ouvido aberto para conversar contigo. As pessoas iam naquela onda. Essa onda acabou. As pessoas no mínimo estão mais dispostas a escutar. Você começa a sentir uma mudança no clima nas periferias. É o que afirma Guilherme Boulos, líder nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em entrevista ao Tutameia em que analisou a atual situação do país e comentou perspectivas para a esquerda. Veja a íntegra no vídeo. Denunciou que o projeto de Bolsonaro Paulo Guedes é um projeto de devastação do Estado brasileiro, submissão do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, destruição dos direitos sociais trabalhistas. É a aniquilação de tudo o que se conquistou não só na Constituição de 1988, mas das conquistas que vêm de 1930, a legislação trabalhista. Apontou, porém, que o apoio a Bolsonaro já está desinflando, em parte porque ele não consegue cumprir suas promessas. As promessas de Bolsonaro estão se mostrando uma farsa, em todos os sentidos. Já se passaram 4 meses, o cara não conseguiu apresentar uma política de geração de emprego. Isso não está na agenda dele, não está no discurso. Pelo contrário, sua política é recessiva. Ele dizia que era o cara, que ia acabar com a corrupção, com tudo isso que estava aí. Em 3 meses, aparece escândalo de laranjas, filho dele com 60 e tantos imóveis, Queiroz, envolvimento dele com a milícia. As pessoas veem isso. O povo começa a refletir. É um início de reação, representado pelo movimento dos estudantes, pelas convocações às manifestações, pela decisão do movimento sindical de realizar uma greve geral no dia 14 de junho. A juventude está na linha de frente, diz Boulos, continuando, fiz um giro pelo Brasil, falei com gente em todo o país, o que eu sinto é que a juventude está com a faca nos dentes, está com sangue nos olhos, como se diz. Os jovens, isso ficou muito claro no dia 15 de maio, já passaram de uma perplexidade com a vitória de Bolsonaro, a uma indignação, um sentimento de esperança, uma disposição de ir para a rua. A uma mobilização. Mesmo considerando que, na periferia, esse movimento está mais lento, Boulos aponta. A capacidade de mobilização do bolsonarismo, vendo o que ele já perdeu nesses 5 meses, essa capacidade está chegando num teto. A esquerda ainda não está numa ofensiva, o Bolsonaro numa defensiva. Não é esse o cenário no Brasil, mas a esquerda saiu das cordas, ganhou possibilidade de reação mais forte. As manifestações do dia 15 foram uma expressão simbólica disso. O Bolsonaro está chegando no seu teto, no seu limite. No mínimo deixa de avançar e começa a recuar em alguns setores, o que se expressa na perda de popularidade dele. Para Boulos, é o momento de as forças progressistas e democráticas se unirem. No enfrentamento ao governo, mais do que palavras de ordem, a esquerda tem de ter um rumo. Esse rumo, no meu entendimento, deve ser a aposta no crescimento das ruas. Nós precisamos derrotar a agenda do Bolsonaro. Porque derrotar a agenda do Bolsonaro é derrotar o Bolsonaro, o Mourão o Maia numa só tacada. Nós temos de mudar a correlação de forças na sociedade brasileira. Isso implica uma aposta nas ruas, em torno da derrota da agenda. O que não significa deixar de lado a luta institucional, no Congresso mesmo na Justiça, afirma Guilherme Boulos. Nós precisamos exigir que o TSE investigue as denúncias de fraude eleitoral, de abuso do poder econômico e de fake news durante na campanha eleitoral, o que levaria à cassação da chapa, no limite. Se houver a condenação, a conclusão, com provas, de que houve abuso de poder econômico, houve crime eleitoral, a chapa cassada chamam-se novas eleições em 90 dias. Isso é o que diz a Constituição. O TSE precisa ser cobrado. Isso está na gaveta. Nós tivemos indícios muito fortes. Houve uma matéria na Folha de São Paulo que mostrou 3 crimes eleitorais, passíveis de cassação da chapa. Primeiro, uso de dinheiro de empresas. O proibido o financiamento empresarial de campanhas no Brasil, que veio da Havan e de outras empresas que pagaram os disparos de WhatsApp. Segundo, Caixa 2, porque isso não foi contabilizado na campanha do Bolsonaro. Terceiro, difusão de mentiras pelas redes sociais, desrespeitando o regulamento do uso de redes sociais no processo eleitoral. Que diz que não podia comprar becos de dedos, compraram. Então há 3 crimes eleitorais para cassação de chapa. O TSE não está investigando. Por que não está investigando? A esquerda precisa exigir isso. O importante é que os progressistas trabalhem juntos, onde como for possível, num momento como este, em que nós temos valores democráticos em risco, direitos sociais históricos em risco, a oposição precisa ter a maturidade de compreender de que muito do que nos separa, as diferenças que existem são menores do que aquilo que nos separa do programa do Bolsonaro. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Isso deve propiciar um esforço de construção de uma frente solidária. Eu tenho trabalhado muito nesse sentido, junto com outras lideranças. Lembra também a necessidade da continuação, com firmeza, da campanha Lula Livre. A pauta pela liberdade de Lula a meu ver muito importante nessa conjuntura. A prisão de Lula é uma prisão política simboliza algo muito expressivo hoje. É um ataque à democracia. Reafirma, o que está em jogo é muita coisa.
Nós temos uma responsabilidade muito grande de impedir retrocessos maiores, e eu acredito que isso vai se dar com unidade. As próximas batalhas, aqui falando de batalhas de rua, vão ser muito importantes.